Mais um pouquinho aqui. As mãos aqui. Boa noite, muito boa noite para quem já está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Já vou pedir para você que está chegando compartilhar esse link. Compartilhe com alguém que você precisa que esteja aqui ouvindo esse tema dessa live. Envie aí no privado de cada pessoa. Mais um minutinho, nós já começamos aqui. Só o tempo de estar chegando mais alguém. O tempo do Instagram está notificando aí mais algumas pessoas. Oi, Carol, seja bem-vinda. Cláudia. Muito bom já tê-las por aqui. Gente, o tema da nossa ansiedade, o tema da nossa live é Vencendo a Ansiedade em Jesus, né? E por que a gente pensou em fazer uma live com essa temática, né? Nós sabemos que a ansiedade hoje é o mal do século, né? A ansiedade, ela nada mais é, falando assim de uma forma resumida, a ansiedade ela é o excesso do futuro, né? E pesquisando no dicionário digital, que nós temos à nossa disposição, fui dar uma olhadinha e temos uma definição que fala o seguinte sobre ansiedade: aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo e etc. Tinha assim, etc ainda, né? Ou seja, tem mais coisa, mas não coube aqui, não quiseram colocar na definição, né? E ó, Elaine chegando, seja bem-vinda, Elaine. E trazendo para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus, né, nos ensina, o que a palavra de Deus fala sobre a ansiedade, né? O que a palavra de Deus vai nos ensinar e falar sobre a ansiedade? Deus, ele é tão perfeito, somos criaturas do Senhor, ele é tão perfeito que quando ele nos criou, ele conhecendo como nós somos, ele já deixou na sua palavra, né, versículos para nos ajudar. E dentro desse tema de ansiedade, nós temos aí ansiedade em vários aspectos, em vários níveis. Temos a ansiedade do dia a dia. Oi, Maitê, seja bem-vinda. Nós temos a ansiedade do dia a dia, né? As ansiedades mais corriqueiras, cotidianas. E temos aquele tipo de ansiedade que aflige a alma, que aflige o nosso coração. E para todos esses tipos de ansiedade, nós temos respaldo na Bíblia, nós temos respaldo na palavra, o Senhor tem algo para nos falar. E em cima disso, embasado nisso, para provar o que eu estou falando, Mateus 6,31 até o verso 34, fala assim, ó. Eu vou ler só, acho que o 31 aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Fala assim, ó, o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Essas situações aqui não são situações do dia a dia, né? Qual é a pessoa que hoje em dia não se pega pensando nisso? Nossa, como é que vai ser o amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para fazer isso, para comprar aquilo? Como é que eu vou fazer para resolver isso? E para isso o Senhor está aqui falando aqui para nós. Não vos inquieteis com isso. E aí, para aquelas pessoas que talvez estejam vivenciando a ansiedade de uma maneira mais intensa, nós também temos uma referência também, né? Salmos 94, lá no verso 19,
fala assim, ó: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou seja, o que eu tô querendo aqui falar para vocês dentro desse início de live aqui? Não importa qual o tipo de ansiedade que a pessoa ela possa estar passando. Se é aquela ansiedade mais leve, se é aquela ansiedade de preocupação do dia a dia, ou se é uma ansiedade que já chegou no nível aí mais intenso, nós temos socorro, nós encontramos ajuda em Deus, em Jesus, né, para resolvermos toda e qualquer situação. Amém? Falando aqui amém já. E aí, hoje eu tô aqui com a minha amiga Juscelia. Oi, gente, boa noite. A minha amiga Juscelia, irmã em Cristo, já fazem alguns anos que bons anos que nós nos conhecemos. E a Juscelia vai compartilhar um pouquinho da história dela com a gente, né? A Juscelia, ela vivenciou algumas coisas e ela vai falar como que foi esse processo, como que foi o início, se foi do dia para a noite que ela conseguiu vencer, como que ela percebeu, né, e essas coisas. E depois eu vou compartilhar com vocês também, porque aqui vai ser mais ou menos um bate-papo, tá, gente? A gente quer até, inclusive, deixar aberto aqui, caso vocês queiram mandar alguma pergunta para a Juscelia ou para mim, fiquem à vontade. E depois eu vou compartilhar com vocês, porque ao contrário da Ju, eu não vivenciei isso, mas eu tive a oportunidade de poder ajudar pessoas que estavam vivenciando essa situação. E não é fácil, a ansiedade ela é real, ela existe. Pessoas estão passando por essa situação e muitas vezes estão precisando de ajuda e elas não sabem como fazer, o que pedir, né? Tem aquela questão do preconceito. Com medicação, né? Achar que é falta de fé. Às vezes a gente... Enfim, quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas, na verdade faz muito tempo, e a gente não sabia nem que era ansiedade, né? Então eu fui ao médico, isso faz uns bons anos, viu, gente? E a Lu, ela pegou parte final desse meu processo, né? De cura, de libertação. Mas bem no começo, a primeira vez que eu fui ao médico, com alguns sintomas que eu achava estranho dentro de mim, mas não sabia, né? A primeira coisa tá aí, a gente identificar dentro da gente. Eu sabia que tinha algo errado, eu tinha pensamentos acelerados, né? Eu queria ter o controle de tudo, a preocupação excessiva, mas isso há muito tempo atrás, né? Eu tive crises, comecei a ter minhas crises de ansiedade há uns 20 anos atrás. Então, não era valorizado. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui para vocês, né? Procurem ajuda, né? Não se intimidem, não tenham vergonha. Isso não é falta de fé, isso não é falta de crer que Jesus pode te fazer alguma coisa. E o primeiro médico que eu procurei, ele falou que aquilo era frescura. Ele falou que não era nada, ele falou para mim procurar um serviço, para mim engravidar, para mim ocupar a minha cabeça. Então, esse começo da ansiedade, ele ficou por muito tempo parado dentro de mim, né? Ficou ali, estacionado. E algo que eu tenho, né, para mim, que era algo só físico naquele momento, né? O diabo, ele se aproveitou dessa situação. E quando os sintomas, né, quando eu me dei conta do nível que eu estava, gente, né, a ponto que eu cheguei, tipo assim, eu não saía de dentro de casa, se eu chegasse, eu não entrava enquanto alguém não vistoriava a casa para mim. Olha o absurdo, né? Eu não me sentia segura em lugar nenhum. Mas isso por quê? Porque bem no comecinho, né, não fui tratada. Talvez se o primeiro médico tivesse me tratado. Gente, a gente não pode ter preconceito com remédio. Eu tenho fé, eu sou uma mulher de Deus, né? Eu busco, né, em Deus, mas eu não posso ter preconceito. Deus cura da forma que Ele quiser. Ele deixou para nós aí os médicos, os remédios. Então, isso é para a gente usufruir para nós. Ele vai nos tratar, ele vai nos curar, e ele faz isso da forma com que ele achar melhor com cada um. E os anos se passaram e o que era uma ansiedade para mim acabou virando uma síndrome do pânico. Quem já teve ou quem já sentiu esses sintomas sabe quanto eles são horríveis. É uma sensação de morte que você vai morrer naquele momento. Não tem quem te tire daquela situação. A mão começa a transpirar, o coração ele acelera. Então, assim, tudo isso foi criando dentro de mim. O que eu quero compartilhar aqui com vocês é que
Quando eu comecei a ter as primeiras crises de ansiedade, eu não era convertida. Eu não conhecia Jesus como eu passei a conhecer depois no meio do processo. Isso há mais de 20 anos. Isso há mais de 20 anos. O processo foi longo. Eu lembro da primeira vez que eu fui ao médico. Da primeira vez que alguém me falou que era frescura. Depois eu passei em outras consultas, eu fui medicada. E isso me ajudou, né, a passar por esse processo, né, que é demorado, é longo, é dolorido, eu posso assim dizer, né, porque às vezes você está cercado de pessoas, você está num ambiente que parece agradável, você está numa festa, você está numa confraternização, mas dentro de você está acontecendo uma loucura, dentro da sua mente, dentro do seu coração está um turbilhão e que ninguém te alcança. Não é visível. Não é visível, você tá ali sorrindo, mas por dentro você tá a ponto de enlouquecer, né? É a mão que transpira, é o coração, e é uma sensação muito ruim. Se alguém já teve síndrome do pânico, que tá aqui me acompanhando, ou conhece alguém, é uma sensação de que você vai morrer naquele momento. E é um buraco que você não consegue sair sozinho. Você não consegue. Aí foi onde eu, no meio deste meu processo, no meio desta minha caminhada, eu encontrei Jesus, né? Eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu me converti verdadeiramente, né? Eu trouxe Jesus para minha vida, porque até então Jesus para mim era algo distante, né? Ele era meu pai, ele era meu Deus, mas ele era distante. Eu não via ele como alguém que pudesse me ajudar verdadeiramente, ativamente, né? E quando eu me converti, que eu conheci Jesus, eu até queria abrir aqui em Romanos 12, 2, que foi uma passagem que sempre me ajudou, né? Porque eu fui trocando o meu pensamento, eu fui trocando a minha forma de pensar. Eu vou ler aqui para vocês, só um momentinho. 12, desculpa. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó: não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, à medida que eu fui aceitando, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu fui começando a trocar os meus pensamentos ruins. Aí você pode até me perguntar: Juscelia, foi rápido? Não foi rápido. Foi um processo lento. É que é legal as pessoas entenderem esse processo que você passou, né, Ju? Porque o que ela tá falando aqui pra gente? No início ela teve os sintomas, ela percebeu e ela buscou ajuda médica. Sim. E essa ajuda médica, a princípio, foi negada por um próprio especialista, que é algo até contraditório, né? Deveria ser a primeira pessoa a falar... A ajudar, né? Mas não, veio com uma palavra contrária, falando: não, você tá com frescura. Frescura, isso não é nada. Isso não existe. Isso não existe, né? Porque as pessoas, elas não entendem o que a gente está passando. Então, na hora de buscar ajuda, não tenha vergonha. E, se necessário, consulte mais de um médico. Isso. Né? Vá mesmo, porque só quem passa, né, pelas crises de ansiedade, né, que a minha se transformou em síndrome do pânico, devido ao avanço, né, ao nível que eu cheguei de falta de controle, né, de querer controlar tudo, nos traz a falta de controle, porque não cabe a gente. Tem coisa que né? Não cabe a gente querer controlar, não tá no nosso alcance querer controlar todas as coisas, tá? Ao alcance de Deus, né? Então, no momento que eu procurei ajuda e que eu não tive uma medicação talvez mais leve, que eu não tive o cuidado que eu deveria ter, talvez eu não... Então, não tenha vergonha. Fale para os seus familiares, né? Porque não é visível, né? São problemas que, como eu falei, às vezes a gente está sorrindo, às vezes a gente está bem, mas só quem tem a crise de ansiedade, só quem tem a síndrome do pânico, realmente sabe o que está acontecendo dentro dele. Por várias vezes eu chamava o meu marido e eu falava: eu vou morrer agora. E se não é ele pegar na minha mão, se não é ele me acalmar, eu não sei o que seria de mim naqueles momentos. E nesse primeiro momento, você abafou, Abafei, né? O Abafou, problema, ele foi abafado pelo médico. E você foi viver a sua vida. Porque eu achava, ele falou que não era nada, que era frescura. E assim, eu falei: bom, deve ser alguma coisa desse nível. Deve ser coisa da minha cabeça. Durante anos ali parado, né? Dentro de mim. Ficou ali quietinho. Só que quando ele veio
né, que eu me dei conta, ele veio com uma força muito maior. Porque algo que a gente não cuida, algo que a gente deixa ali parado, não vai sumir, né? Não vai desaparecer, né? Ela precisa ser ficou uma cuidado. primeira lição, né? Para nós, Sim. fica uma primeira lição. Você precisa tratar algo que você sabe que não tá certo. Dentro de você, só você sabe, né? O médico, por isso que eu digo, foi no primeiro médico, foi numa primeira consulta, alguma coisa assim, não se sentiu seguro, né? Busque outro profissional. Isso. Não é vergonha, gente, para nós que somos cristãos, não é vergonha nenhuma a gente tomar um medicamento, a gente fazer um tratamento. Eu tomei medicamento durante muito tempo, né? Até eu conseguir trocar os meus pensamentos pela palavra de Deus. Isso. Aí, foi nesse momento aí que entrou o processo de Romanos 12. Renovar a mente. Sim, eu fui trocando os pensamentos. Porque os pensamentos, eles são avassaladores, né? Eles vêm para te destruir. Para destruir. Né? E aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que foi a primeira coisa que eu fiz, né? Depois que eu aceitei Jesus, o Senhor, ele foi trocando. Eu digo que foi um processo longo, foi anos, né? Assim, que eu passei lutando, porque a gente luta com a gente mesmo, a gente luta aqui, né? Com os nossos pensamentos. Então, toda vez que vinha uma flecha de um pensamento ruim, tipo, você vai morrer, porque vem assim na sua mente, né? A sensação eminente de que você vai morrer naquele momento. Então, toda vez que vinha, eu trocava por um versículo. Eu trocava porque o Jesus está comigo. O Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor é vivo, né? Eu tenho fé, eu posso crer no amanhã. Então, eu fui trocando aos poucos. Por isso que eu falo que é um processo lento, né? Se você está no meio de uma crise, se você está caminhando, não desista. Não desista, mas não desanime, porque é dessa maneira. Sabe o que eu acho interessante assim no seu processo, Ju? É que assim, em primeiro momento, né, para quem está acompanhando que é a história desde o início, ela teve esses sintomas de ansiedade, buscou ajuda, não teve o retorno positivo de um especialista, abafou aquilo que ela estava vivenciando dentro dela e foi seguir a vida. Teve a primeira gravidez. Sim, fui tendo os meus filhos. E o problema, ele continuava dentro de mim. Isso. E o que eu acho interessante aqui, que eu trago muito assim, a gente tem que pegar o que a gente vai aprender com a história do outro, e é isso que a gente quer aqui transmitir, né? Para vocês, esse testemunho dela, essa história de vida dela. Quando ela aceitou Jesus, né, que aqui entra a caminhada dela com Jesus, ela tomou posse para a vida dela, Romanos 12, né? Ela tomou posse. Eu acredito que depois daí foi o início de que você estava naquele momento, é como se você estivesse permitindo Jesus a trabalhar dentro de você. Até essa troca, né? A Juscelia tá falando sobre a vivência dela. Eu tive oportunidade, assim, né? Eu tive a experiência de poder ajudar 2 pessoas, né, que estavam aí com essa questão da ansiedade, e a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, né, de olhar e não julgar, olhar Sim. e não ter o preconceito, olhar e, se você puder, se dispor sim a ajudar essa pessoa, porque ela está passando por um momento difícil, e é um momento que vai passar, né? Foram 2 pessoas, né? E aí eu acredito que as 2 também já chegou nesse estágio de síndrome do pânico, né? Mais avançado, de ter que levar pro hospital, quando tinha crises mesmo, crises assim muito, muito sérias, né? Uma vez aconteceu com uma moça, ela estava tendo uma crise muito séria assim de ansiedade na casa dela, e eu cheguei lá, ela estava quebrando tudo em casa. Então assim, foi uma coisa assim muito mais séria e muito mais grave, né? Algo que ajudou ela foi ela retornar à família dela. O apoio familiar. O apoio familiar é importante. É por isso que eu falo, a gente tem que falar, né? Porque às vezes a gente tem alguém ali do nosso lado passando mal e é algo que passa desapercebido, né? Tem hora que a gente disfarça muito bem as nossas dores, mas nem sempre isso é bom, né? A gente tem que ter alguém de confiança e se abrir e falar do que a gente está sentindo e falar do que está acontecendo.
Porque, gente, a ansiedade é o mal do século, né? A gente quer viver o futuro antes dele chegar, né? Isso vai gerando um turbilhão dentro da gente, né? Vai tirando a gente, né, da sintonia, né? E assim, não é problema nenhum você tomar remédio, você se tratar, você fale para o seu familiar, levante a mão na sua família, levante a mão na sua casa. Eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém olhe para mim, eu estou com dificuldade, né? O Senhor, Ele sabe, né, que a gente, dessa ansiedade que a gente pode desenvolver. Foi como a Lu falou no começo, a gente tem a ansiedade do dia a dia, que a gente até acha normal, as preocupações do dia a dia, ter que trabalhar, ter que fazer, a gente que é esposa, faz almoço, faz janta, cuida dos filhos, mas isso não pode tomar umas proporções maiores na nossa vida, né, porque senão isso vai desencadeando outras enfermidades. Né? A palavra de Deus, ela fala lá em 1 Pedro 5,7, que é para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele é que tem cuidado de vós, ele é quem tem cuidado de nós. Então, assim, ele sabe daquilo que a gente pode desenvolver, e tanto sabe que ele deixou na palavra dele, né, versículos específicos sobre a ansiedade. Então, ele sabe daquilo que o nosso coração é capaz de desenvolver, o que a correria dessa vida agitada que a gente tem é capaz de fazer com que a gente desenvolva. Né? Eu demorei muito tempo para ser curada completamente. Hoje eu me sinto curada completamente da síndrome do pânico. Hoje eu sou curada, né? Mas eu falei aqui no início, a Lu, ela acompanhou quase o final, né? Mas antes de entrar aqui, a gente estava compartilhando e eu estava falando para ela. Eu lembro da minha primeira consulta médica, quando o médico falou que era frescura, que não era nada, assim como eu lembro do dia que Jesus me curou. Porque eu estava dirigindo, eu passei um pedágio, olha quanto avanço eu tive, gente. Eu não dirigia, eu não saía nem de ônibus, nem de a pé, porque tudo eu ia morrer. Tudo tinha medo. Se eu saísse na rua de a pé, eu ia morrer porque eu estava de a pé. Eu não ia no banco, meu marido tinha que me acompanhar. Eu lembrando agora, em várias consultas médicas, olha o exagero, eu já era uma mulher casada, eu já tinha meus filhos, e meu marido, ele tinha que me acompanhar. Olha o absurdo, né, que a enfermidade fez com a minha mente, olha o tamanho do estrago, né, quando não foi diagnosticado lá no comecinho como deveria ser, o estrago foi maior, mas não foi irreversível, porque Jesus me curou completamente. Eu lembro do início e eu lembro do final, quando eu passei um pedágio indo para um determinado sítio, né, com algumas pessoas fazendo um evento da igreja, e eu lembro de Jesus falando claramente na minha mente, não era você que não saía de casa? Então, assim, que bênção. Ele tem esse poder, né? É só ele que tem esse poder, né? Só eu sei o que eu passei, né? No meio da minha caminhada, eu não sei se eu já acabei ajudando algumas pessoas com crise de ansiedade. Eu acabei ajudando algumas pessoas com outros tipos de problema. Eu, junto com o meu marido, eu ajudo casais, eu dou curso para casais, né? A gente ministra para casais. Então, assim, ao longo dessa minha caminhada, mesmo com isso, eu não parei. Se você está lutando com alguma doença desse tipo, né? Porque é uma doença, não pare a sua caminhada. Não perca a sua fé. Não perca a esperança de cura. O processo é longo, ele é demorado, mas ele tem cura, ele tem saída. Jesus é a saída, né? A gente está aqui para falar que a ansiedade é o mal do século, mas Jesus é aquele que levou as nossas enfermidades. Seja com remédio, seja com medicação, seja como for, exerça a sua fé, né? O Senhor, ele colocou os médicos aí, né? Ele tem essa profissão linda dessas pessoas que vieram para nos ajudar. Tem a medicação, mas sobretudo nós temos Ele. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que cura, que restaura. Se o diabo vem para roubar, matar e destruir, ele vem para nos dar vida e vida em abundância, né? E essa é a vida que eu vivo hoje. Eu me emociono, mas eu me emociono por aquilo que Jesus fez. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Não dessa forma que eu estou hoje aqui, né, podendo falar.
compartilhar a sua história. Compartilhar da minha história, né? Então, assim, é uma vitória em Cristo. Eu acho que o interessante também é desmificar, né? Tá certo essa palavra? Desmistificar. Desmistificar, É isso, né, gente? é isso mesmo. Essa questão de que porque você é cristão, você não pode buscar ajuda, né? Nós, como cristãos, nós temos o princípio, né, que nós devemos sempre colocar em primeiro lugar Jesus. Mas não quer dizer que porque, no caso, a Juscelia, ela teve uma mudança na mente dela. A mudança começou aqui. A nossa mudança precisa começar aqui. Então, ela teve essa mudança na vida dela. Ela tomou posse para si, Romanos 12, mas não vos conformeis com este mundo, com este século, mas renovai-vos pela transformação, né? Renovai-vos pela palavra de Deus. Então, assim, o que ela entendeu, né? Eu acredito que foi meio assim, né? Não vou me conformar com essa situação que eu vivo, com essa ansiedade. Opa, eu descobri que em Jesus, é o tema da nossa live, eu descobri que em Jesus, se eu for mudando a minha maneira de pensar e de ver as coisas, eu posso vencer isso aqui. Então, em Jesus, você pode vencer a ansiedade e seja o que for. Hoje nós estamos trazendo aqui o tema da ansiedade, porque hoje em dia tudo é ansiedade. A ansiedade, ela tá presente na vida do adulto, ela está presente na vida da criança, hoje em dia, de todo mundo. Mas o que a gente está querendo trazer, e estamos trazendo aqui para vocês, é que em Jesus você pode vencer. Você não tem que ter esse preconceito. Mas porque eu agora sou cristã, eu acredito em Jesus, não, vou deixar tudo para Jesus resolver. Se ele quiser, ele pode fazer. Porque o que a gente precisa entender aqui também é que o processo na vida de cada um é diferente. O agir do Senhor, né, para cada um é de um jeito. O agir de Deus na vida de cada um é diferente. Possa ser que tem pessoas que simplesmente mudou a maneira de pensar, entregou a sua vida para Jesus e basta. Sim, temos gente também nessa situação, dentro desse contexto, né? Existe sim, mas também vai ter aquelas pessoas que o Senhor vai começar a fazer a mudança aqui na mente, Romanos 12, né? Mas também o Senhor vai permitir com que essa pessoa vá buscar um médico. Nós não sabemos o trabalhar de Deus. Sabemos que Ele vai trabalhar. Exatamente, mas não sabemos como. Às vezes Deus está querendo fazer com que você chegue até aquele médico porque Ele quer alcançar aquele médico com a sua vida. Sim, a gente nunca sabe o agir de Deus, né? Por isso que a gente tem que estar atento, né? A gente nunca sabe. Às vezes o remédio é para um, às vezes é como a Lu falou, às vezes só, né, uma oração para o outro basta. Mas os planos de Deus são maiores do que a gente faz plano, né? Mas Deus é quem sabe. Então, a primeira coisa é quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é saber que o melhor está por vir. Que dia após dia, porque foi assim que eu senti. A minha mudança ela foi muito lenta, mas ela foi dia após dia. Tanto que eu levei anos, né? Eu levei anos para me sentir curada, para não sentir mais o meu coração acelerado, para não sentir mais aquele, né? E eu aprendi a lidar com os pensamentos, porque mesmo depois que eu já estava bem, o pensamento ele vinha por vários anos ainda. Vinha aquela seta, sabe? Aquele pensamento, eu vou começar tudo de novo. E aí não vou começar. Não vou começar porque eu não me conformo com essa situação, né? Eu troquei o meu pensamento, eu renovei, eu lancei sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Então, é um trabalhar, gente, é um trabalhar constante, né? É ler a palavra de Deus e trazer ela, internalizar ela, trazer ela para fazer parte da nossa vida, né? É assim que o Senhor vai agindo, é assim que Ele vai ter a liberdade, à medida que a gente abre o nosso coração, né? E que a gente deixa, e é um pouquinho de cada vez, né? O nosso relacionamento com o Senhor, ele é assim, é à medida que a gente vai deixando Ele entrar, Ele vai mudando, a gente vai deixando e Ele vai tratando, né? A gente vai se alimentando da palavra e Ele vai nos moldando, né? O bom é a gente saber que a gente tem Ele, né? Que Ele sempre está conosco, estejamos nós aonde estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, passando o que estivermos passando. Mas a palavra de Deus fala que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, tenha essa certeza. Você que está, né, que vai assistir está assistindo agora ou vai assistir depois, tenha a certeza
né, de que o Senhor é contigo, né, e de que Ele é capaz de te tirar desse buraco, porque a gente se encontra num buraco, num vazio, né, extremo. Então, vai fazendo esse trabalhar, vai fazendo essa troca dentro de você, vai trocando o seu fardo pesado pelo fardo leve, né, que a gente estava conversando. Essa troca é a melhor troca da nossa vida. Amém? E algo que a gente precisa entender é que Jesus se importa sim, né? Existe também a questão da desvalorização do ser humano dele mesmo, dele achar que ele não é capaz, dele não é digno. Jesus se importa sim, como eu li aqui no começo, Deus ele se importa nos detalhes com a nossa vida, né? Quando você lê Mateus 6:31, ele fala: não vos inquieteis, não vos preocupeis com coisa alguma, nem com o que você precisa, nem com o que for de beber, nem comer, nem vestir. E quando você lê Mateus 6 por completo, você vai ver que ele fala mais coisas ali, que eu trouxe aqui de forma mais resumida, só o verso 31. E aí você vê Deus também se preocupando com uma pessoa, como eu li lá no Salmo 94, verso 19, se eu não me engano, o salmista lá falando que lá na aflição mais profunda da alma dele, Deus estava ali se importando com ele, né? E várias passagens da Bíblia, gente, várias passagens você vai encontrar referências de Deus, né? Referência de Jesus nos ensinando, né? Que nós devemos, não devemos nos preocupar, nos inquietar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da ansiedade, porque nós, seres humanos, somos ansiosos por natureza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que trocar. Ele fala pra gente não andar inquieto. Aí entra a questão da expectativa também, né? Nós somos, né, seres que nós temos essa questão, nós temos projetos, nós temos planos, né? Mas tem que ter muito cuidado. Você pode ter sim a expectativa do amanhã, de uma formação, de uma vida melhor, buscar melhoria, sim. Mas não deixe com que essa expectativa ela venha transformar numa ansiedade. Porque a ansiedade, nós temos aqui a Ju como testemunho, a ansiedade, se você não tomar esse cuidado que Jesus está falando aqui na palavra de Deus, na palavra dele, isso vai gerar outras coisas, vai te levar a ter crises muito sérias, de outras formas. E aí, dependendo da pessoa, que ela não tomar esse cuidado, não buscar a ajuda de Jesus em primeiro lugar. Porque o que a gente está querendo aqui trazer e ensinar é que, em primeiro lugar, você tem que buscar ajuda em Jesus. Porque a palavra de Deus, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, vai estar falando lá versículos que vai estar falando para você que você não tem que se preocupar, não tem que deixar seu coração nessa situação, né? Mas você tem que cuidar, né? Filipenses 4, 6, 8 fala assim, ó: colocar nossas preocupações diante de Deus, né? Deixa eu ler aqui com vocês rapidinho. Aqui resumido. É o seu resumo, só marquei, né? aqui, gente, pra Deixa gente eu ter ler uma aqui. base. Deixa eu ler aqui Filipenses com vocês rapidinho, que é muito interessante. Ele fala que a gente não deve se preocupar também com coisa alguma, mas que a gente deve chegar até a Deus com oração, com súplica. Cadê? É Filipenses, né? 4, 6. 4 a 6. Aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Não é só em uma coisa, mas é em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, você está vivenciando uma situação ruim na sua vida, né? Aí você fala assim, isso aqui eu não vou falar para Deus não, isso aqui é bobeira, é coisa minha. Essa ansiedade aqui eu vou deixar aqui. Deus é Deus, Ele sabe. Tem muito... A gente fala, Deus sabe, eu não preciso pedir, né? Deus não é Deus, então Ele sabe, mas isso é que mostra o amor de Deus para conosco. Deus, ele sendo Deus, perfeito, santo, Ele faz questão de nos ouvir. Isso é maravilhoso. E aí fala aqui, ó: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, é você colocar diante de Deus. Você colocar diante de Deus. Você não tem que se conformar. Volto lá com Romanos 12.
Acho que Romanos 12 vai ser o versículo vai ser o versículo da live aqui, gente. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, porque, né, a Ju tá aqui de prova. O que mudou? A chave da mudança, acho que o divisor de águas. Né, Ju? Foi quando você troca mesmo o pensamento, né? Você começa a querer pensar diferente, né? Você troca e combate. Você troca e combate. Porque quando vem um pensamento ruim, quem teve síndrome do pânico, crise de ansiedade, vem aquela seta, né? Eu falo que é como se fosse uma seta, né? Que vem na sua mente. E aí você tem que estar pronto. Sabe o guerreiro? Quando ele levanta aquele escudo, né? Porque a seta vem, ela vai bater e vai cair. Então, quando que ela vai bater e vai cair? Quando eu começar a trocar o pensamento. Né? E quando que eu começo a trocar? Quando eu conheço a palavra de Deus. Porque aí eu tenho a arma poderosa para guerrear. Porque senão eu vou ficar guerreando de que maneira? Então eu tenho que aprender a me proteger. Me protejo com a palavra de Deus. E guerreio, né? Porque ele vem com um pensamento ruim. Ele vem querendo me dar uma crise. E aí eu troco pela palavra de Deus. Né? O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, é aquele que me guarda. Então, né, por isso que a gente fala, né, que a palavra de Deus, ela é o guia, né, para a nossa vida. Eu sei que às vezes a gente passa por inúmeras situações difíceis na nossa vida. Né? Hoje a gente está falando de ansiedade, de síndrome do pânico, mas a gente sabe, né, que tem N situações. Né? E como que a gente aprende a lutar? Né, a gente tem que olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Né? Eleva os meus olhos para o monte, que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor. Mas para o meu socorro vir do Senhor, né? Até que seja para mim tomar uma medicação, mas sabendo que o Senhor é comigo. Né? O importante é eu saber que Ele caminha comigo. E você, eu não sei como é que é você, né? Mas a gente quer que Cristo tenha essa fé, essa convicção em Jesus. Até um medicamento que você toma, você ora antes. Sim, a gente sabe que Deus está ali, né? É o meio que Ele está usando para nos curar, né? Mas a gente tem a certeza de que a gente pode trocar o nosso fardo pesado, né? Da ansiedade, da angústia, da aflição, né? E ainda que a gente esteja passando, se a gente ficar falando aqui, a gente vai até... A gente vai longe. Né? Ainda que a gente esteja falando de uma doença física, de um outro problema... Troque o seu fardo pesado pelo fardo de Jesus, que Ele é leve. Entregue, ore, coloque aos pés. Ah, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Né? A gente caminha há muitos anos e tem coisas que a gente vai orando, vai clamando, né? Mas o Senhor, Ele refrigera, né? Ele nos dá momentos de descanso. Então, assim, a guerra, a luta, ela sempre vai existir, mas rebata. Né? Levante o seu escudo para quando vier uma seta, um dardo, ele bater e cair, porque aquele que te guarda, né? Ele não dorme, ele te guarda de dia e de noite, né? O guarda de Israel não dorme. Então levante seu escudo quantas vezes for necessário, porque até hoje, se vem algum pensamento ruim, eu levanto meu escudo e falo, aqui não, esse pensamento, essa enfermidade, né? A gente vai lutando dia após dia e vai ganhando a vitória. E a Juscelia falou de armadura, e você talvez pense assim, mas eu agora vou ter que andar com uma armadura na rua, vou ter que andar com um escudo na rua, né? E nós também temos aqui na palavra de Deus, lá em Efésios 6:10, que fala sobre a armadura de Deus. Essa armadura que ela está falando é uma armadura espiritual, que a gente tem que tomar posse, né? A gente está falando de uma forma espiritual aqui, se tomar posse da armadura de Deus. E a armadura completa, porque quando você vai ler lá Efésios 6:10, vou deixar aqui como referência para você ler, porque tudo que a gente está falando aqui é embasado na palavra de Deus, né? Efésios 6:10 fala lá sobre o capacete da salvação, o escudo da fé. Então a gente está falando a couraça da justiça, tudo, dos pés à cabeça. Nós temos uma proteção, né? E eu acho que é isso, né, Ju? Eu acho que sim, né? Eu acho que era tudo isso que a gente queria compartilhar, se alguém quiser compartilhar com vocês, perguntar alguma coisa, né? E a gente pode até deixar aqui, porque eu acho que foi muito de Deus, Romanos 12:2, porque o nosso campo de batalha é a mente, gente. Né? Onde tudo começa. O nosso campo de batalha é a mente. Nós vamos vencer, nós vamos ter vitória na mente. Você vai vencer as suas lutas na mente. Foi isso que a Juscelia fez.
É na né? mente. Porque é na mente que começa o ataque. Então, é na mente que tem que começar a sua defesa, né? As primeiras coisas que elas chegam no nosso pensamento, né? E muitas vezes a gente acha que, não é nada. Não, né? A gente já tem que aprender ali a separar, a gente já tem que aprender a distinguir as coisas, né? Então, é trocar mesmo, né? Como diz em Romanos 12, não nos conformeis com este século, não se conforme com a sua enfermidade, lute, vá ao médico, tome um remédio, ore, né, busque de Deus e faça a parte, né, se o médico falar que você tem que tomar, ore e tome o remédio, faça o tratamento, mas sobretudo creia, né, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Os remédios me ajudaram no tratamento, eu não posso negar que eu passei por médicos que me deram medicação e que me acalmaram, sim. Tanto me acalmaram que eu consegui trocar, né? Porque eu desacelerei os meus pensamentos e eu consegui achar o Senhor para me ajudar, né? Aquele que verdadeiramente podia me curar. Então, Romanos 12, eu acho que é a chave aqui pra gente hoje, né? Romanos 12, 2. E para finalizar, eu quero deixar com vocês Mateus 11, 28. Só confirmar aqui rapidinho, pra gente já ir pro final. É isso mesmo, Mateus 11, 28, que fala assim, ó: vinde a mim. É um convite de Jesus para nós. Vinde a mim. Jesus está nos convidando nessa noite, convidando a mim, aqui a Juscelia, a você que está aí, né? Nós trouxemos aqui o tema ansiedade, mas talvez você fale assim, Lucélia, sobre isso eu estou tranquila, esse não é o meu problema hoje. Então, seja qual for o seu problema hoje que você está passando, se não é dentro da esfera da ansiedade, se for em uma outra situação, só troca a palavra. Nós colocamos aqui, vencendo a ansiedade em Jesus, mas troca a palavra ansiedade pela sua necessidade hoje. E aí, Mateus 11, 28 fala: vinde a mim, isso é um convite de Jesus, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer trazer alívio para a nossa vida, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para vocês nessa noite, né? Esse aqui foi um compartilhamento de uma história real, né? A Juscelia viveu isso e foi um processo que durou um tempo. Talvez vai ter pessoas que vai ser mais rápido, e eu espero que no seu caso seja muito rápido. Mais rápido. Em nome de Jesus, mas não existe uma receita, não existe algo pronto, vai ser assim, não. E a nossa vida com Jesus, ela é uma constância. A nossa vida com Jesus é uma constância, não é do dia para a noite, é uma constância. É você tomar posse de tudo que está lá do Senhor, assim como a Juscelia fez. Eu saio daqui dessa noite, dessa live, enriquecida espiritualmente falando, né? Tomei posse da minha parte para mim, eu espero que você também tome posse para si daquilo que você está buscando e da sua necessidade. Tome posse de Romanos 12, 2, não se conforme com este século. Qual a sua situação, qual é o seu problema hoje? Não se conforme com ele. Jesus se importa com você. Ele se importa com você e nós temos aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia, que está recheada de promessas do Senhor, que Ele quer trazer socorro para nós, que Ele quer trazer refrigério. Ele se importa se o seu problema é pequeno ou se o seu problema é grande. Ele se importa com você. Você é especial, você é importante, você tem valor, né? E eu acho que para finalizar é isso, Mateus 11, 28. Vinde a mim, Jesus está fazendo um convite para mim e para você. Nessa noite. Né? Nessa noite. Todos que estão cansados, né? Entregue a sua vida, né? Aproveite, entregue o seu problema, a sua dificuldade, né? Aquilo que precisa ser entregue para que Ele possa tratar, assim como um dia Ele tratou comigo, né? Assim como um dia Ele pôde. Mas por que Ele pôde fazer? Porque eu aceitei o convite. Porque quando eu vi que eu ia enlouquecer, que eu já não tinha mais forças para nada,
eu aceitei ele, né? Eu aceitei esse convite porque eu estava cansada, porque eu estava sobrecarregada e eu sabia que sozinha eu não ia conseguir ter vida, eu ia sobreviver, mas eu não ia ter vida. Hoje, graças a Deus, eu não tomo nenhum tipo de medicação, nenhum calmante, nada para dormir. Eu consigo fazer isso, né? Com a plena certeza que Deus tem cuidado. Lógico que, como todo mundo, a gente tem problema, lógico que tem hora que a gente tá mais, né? Mas isso não toma mais conta da minha vida, né? Não toma uma proporção maior como eu já vivi um tempo. Amém. A gente quer fazer um convite para você que permaneceu no fim até essa live, que chegou até agora. Vamos encerrar com uma oração rápida, né? E a nossa oração vai ser para que o Senhor venha de encontro a cada pessoa que está vivenciando essa ansiedade, ou seja, qual for a situação que você está vivenciando, porque cada um sabe da sua particularidade, da sua necessidade. Seja ela qual for, coloque ela diante do Senhor hoje. E assim como a Juscelia um dia, assim como eu um dia, decidimos que a nossa vida ia ser trilhada no caminho do Senhor e decidimos entregar e trocar tudo, porque é um convite de Jesus. E quando alguém faz um convite para você de alguma coisa, um aniversário, você recebe o convite, você precisa ir até o aniversário. Aceitar esse convite. Aceitar o convite. Então você precisa aceitar o convite de Jesus para você. Eu quero convidar a Ju para fazer essa oração final aqui pra gente. Amém. Né? Amém? Amém. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos estar aqui orando agora, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Jesus. Senhor, que nessa noite o Senhor possa ter alcançado pessoas, corações, amém, e que verdadeiramente as pessoas possam aceitar, meu Deus, trocar o fardo pesado, aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, aquele que não consegue controlar os seus pensamentos, saber que tem o Senhor e que o nosso socorro vem de Ti. O Senhor não é um Deus distante, não é um Deus que não nos vê, muito pelo contrário. O Senhor está conosco todos os dias. Alivia, amém, Senhor, aquele que está cansado. Troca o seu fardo, Senhor, e renova as suas forças. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigada, gente. Que Deus possa abençoar, amém, sua vida. Juscelia, muito obrigada. Obrigada a você. Amém. Que o Senhor obrigada, continue te abençoando, te usando como Ele tem usado. Amém. Né, que seu testemunho, através dessa live, possa alcançar muitas pessoas, e muitas pessoas. Que possam saber que tem um Deus que cuida de você, viu? E que não te abandona. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau.